Fala galera, salve, salve! Estamos chegando por aqui com mais um episódio do podcast Surf 360. E nessa semana, daqui a pouquinho vocês vão ver, tá? Quadro cheio aqui do nosso podcast, dois convidados especialíssimos. Então é o seguinte, hein? Já se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações para não perder absolutamente nada. Pode compartilhar nosso conteúdo. É sempre importante que você deixe o seu like aqui no vídeo também. Lembrando que estamos lá no Instagram, @surf360 _. Bom, você que acompanha aqui o YouTube do Surf 360, geralmente está acostumado, né? Comigo, Maurício Ferreira, dividindo tela com o Thiago Blum, fazendo as análises ali pós cada etapa do circuito mundial, também do circuito Banco do Brasil, Dream Tour, de agora em diante também Challenger Series. Dessa vez, o nosso programa aqui, nosso episódio do podcast Surf 360, ele tá mais do que recheado. E aí eu já vou dividir a tela, passo a bola para o Thiago Blum para apresentar os nossos dois convidados especiais desse papo de hoje. Tudo bem, Thiago Blum? Faça as honras da casa, um grande abraço. Fala mal, pessoal ligado aqui no canal. É um vídeo especialíssimo, um bate-papo especialíssimo, que a gente está fazendo uma conexão do Sudeste, onde nós estamos, para uma região que eu adoro, que sempre que eu posso ir, eu estou por lá, que é a região Nordeste, com dois caras incríveis. Quem acompanha os circuitos do surf por aqui no Brasil e também está bem envolvido com o surf mundial, conhece esses dois caras. Douglas Silva, campeão brasileiro, atual campeão brasileiro, e o Alan Donato, que tem uma história incrível também, mais experiente, e que está sempre junto com o Dodô, fazendo um trabalho incrível e sempre comemorando também as vitórias do Douglas, que têm sido frequentes no cenário nacional. Gente, prazer demais receber vocês aqui. Espaço aberto, bate-papo, vai ser muito legal. Fala galera, beleza? Vai, pode ir, Alan, pode dar. Vamos lá, deixa eu dar um abraço no Alan, então, agradecer ao Alan pela presença também, pela participação. Uma honra, viu, Alan? Seja bem-vindo. Valeu. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. E vamos nessa, trocar essa ideia aí, que tem muita coisa aí pra gente conversar. Vai ser muito legal aí, tanto comigo, com o Douglas, tá participando aqui no Surf 360. Vamos nessa. Boa, o Douglas já está na área também. Douglas, obrigado pela participação, seja bem-vindo também. Atual campeão do Dream Tour, né, na temporada de 2024. E aí já começa 2025 vencendo a etapa de Porto de Galinhas. Melhor do que a encomenda esse primeiro passo na temporada, Dodô. Obrigado, seja muito bem-vindo. Fala galera, bom dia, né? Obrigado pela oportunidade aí de estar no Surf 360. E para mim, né, o atual campeão brasileiro e começar com a vitória em casa foi muito especial, ver toda a torcida, toda a vibração da galera, né? Uma etapa que eu esperei muito. Teve as etapas do começo do ano que é essa, mas eu também estava muito focado nessa etapa aqui em casa, pensando muito e consagrei campeão, foi muito irado. Não dá para começar a conversa de outro jeito, né, Mal? Foi muito emocionante, cara. Dudu, eu queria dizer para você e para o Alan que, mesmo de longe, né, toda vitória, quando a gente vê um atleta celebrando, né, e chegando num momento daquela que explode a adrenalina mesmo, e você chega naquele momento especial. Mas dessa vez foi muito incrível, né, cara? Começar o ano defendendo seu título nacional, perto dos seus amigos, perto da sua gente. E, cara, foi realmente emocionante ver toda aquela galera e você no meio daquela galera toda celebrando essa vitória em casa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse campeonato, cara, que Porto de Galinhas é um lugar que sempre recebe o surf brasileiro, e você é um dos caras que né, como anfitrião ali da região. Mas eu queria que você falasse um pouco mais desses dias, principalmente do sábado e do domingo, dessa conquista e dessa vibração da galera, todo mundo junto. Ah, essa etapa aqui, tipo assim, quando eu e Alan, né, foi eu, Alan, Geraldinho e Monique, a gente foi conversar lá com o secretário, o Deri Costa, né, pra gente alinhar, e Geraldinho, pô, foi lá e botou lá a etapa do Dream Tour lá, e os caras, sem pensar duas vezes, abraçou. Então, pra mim, né, desde o começo ali eu já tava bem ligado como ia acontecer, que a galera tava muito feliz, né, de terem tido trazido a proposta da etapa do Dream Tour, né, a primeira etapa do Dream Tour para cá. Então eu já comecei a me preparar dali, né, como, tipo assim, ano passado eu fui campeão brasileiro, meu trabalho de Alan, né, pô, Seaway.
E a gente já estava se preparando para esse ano, porque a gente sabia que ia ser um ano difícil, né? Um ano que a galera ela espera muito de você, espera muito de mim como campeão brasileiro. E imagina, para mim, indo lá com o Geraldinho, com o Alan, com o Monique, falar com o secretário para abrir a etapa em casa. Então eu tenho uma responsabilidade gigante, né? Tenho uma responsabilidade gigante e eu sabia disso. E quando o Dream Tour lançou a data que ia começar aqui, a galera daqui de Maracaípe, de Porto, todo mundo ficou amarradão, então eu já sabia do peso que era de carregar, né, o título de campeão brasileiro e também sabia mais ainda que era o peso de abrir a etapa em casa do circuito brasileiro como campeão, então sabia que ia ser uma responsabilidade gigante. Aí começou o primeiro dia de evento, né? Todo mundo foi pra praia, todo mundo foi vibrar lá. Acabei, né, infelizmente caindo ali pelo o novo modo ali de competição do Dream Tour. Aí fui pra repescagem, ainda falei com o Alan, né? Mas mesmo assim a galera numa vibração incrível, que era algo surreal, algo que eu não tinha vivenciado ainda, né? E para mim, o começo ali foi muito difícil, mas pô, conversei com o Alan, conversei com meu pai e tipo assim, o sábado e domingo já, né, com as classificações, com cada bateria, tipo assim, bizarras que eu tinha passado. Então, eu realmente estava focado no que eu queria, sabe? Eu realmente queria muito e sabia que a torcida tava todo mundo num conjunto ali, a galera também queria muito que eu saísse com a vitória dessa etapa, mas a gente sabe que quem denomina tudo nesse universo, nessa terra, é Papai do Céu, e ele foi escrevendo cada linha ali devagarinho, os dias foram acontecendo, né, até as quartas de finais, que foi um dia incrível, brother, na minha vida, que ficou, tipo assim, marcado. Eu não tinha perdido a esperança da bateria, mas tava realmente muito difícil com 24 segundos. Tive essa virada histórica, o Matheus Senna, ele olhou para a onda, não acreditou. Acabei fazendo a virada ali, né? 24 segundos para acabar a bateria e foi até um videozinho que você mostrou aí, né? Uma comemoração já fora d'água, eu, Alan, porque tipo assim, a galera meio que tava todo mundo já triste, e Papai do Céu foi e abençoou aquelas ondas, né? Quando eu passei aquela bateria ali, eu tirei um peso das minhas costas, essa foto aí de estudo, né? Na nossa vibração da virada das quartas de final para semifinal. Então foi a bateria especial, além da vitória, claro, mas essa bateria das quartas que todo mundo ali ficou na praia muito apreensivo pela nota e a virada foi realmente épica. Então esse gosto dessa virada com a vitória dentro de casa, para mim foi especial e essa foto aí mostra tudo, né? Todo aquele momento de tensão, de felicidade da galera e realmente foi incrível abrir o circuito com a vitória dentro de casa, dar essa alegria pro meu povo, pra minha família, né, meus amigos, minha namorada que pô, tem sempre me acompanhado também e principalmente pro cara que eu costumo dizer, né, ele via futuro em mim quando eu nem imaginava que é o Alan Donato. Então, pra gente essa vitória foi muito especial. E é isso aí, só tenho mesmo a agradecer e vivenciar todo esse momento que tem sido, cara, especial, velho. Foi muito show de bola. Deixa eu aproveitar esse gancho dado pelo Dodô também, porque, Alan, eu fiquei sabendo um pouquinho dos bastidores dessa negociação do Thiago Blum para trazer o Dodô aqui no nosso podcast, né, para bater esse papo com a gente. E aí, quando o Blum estava fazendo o convite, ele disse assim: ó, eu vou, mas o Alan tem que estar comigo. Como é que tem sido trabalhar com essa fera? É uma parceria agora que tem cruzado até o dentro da água, né? Fora da água também, nas entrevistas. Como é que tem sido essa dupla aí? Aconteceu há muito tempo atrás, na verdade, né? Dodô já é uma cria aqui de Maracaípe e o projeto, vamos dizer assim, Dodô, ele vem muito lá de trás, assim, né? Eu participo há bastante tempo, mas teve muita gente também que participou e ainda participa hoje, contribuindo para a formação de um atleta em si, né? Porque quando se chega no nível que ele está hoje, existe um trabalho muito longo e de muitas pessoas e de marcas e de um direcionamento, né, de uma carreira. Por mais que alguns momentos pudesse não parecer, mas Dodô vem sendo preparado há mais de 10 anos
O Dodô vem fazendo viagens internacionais há muito tempo, ele vem sendo preparado para chegar ainda além do que ele está hoje. Desde o primeiro visto americano, uma das primeiras viagens internacionais dele, a gente já vinha junto ali, mas como atleta também da marca, né? A gente está na Seaway há bastante tempo, ele está há 12 anos e eu estou há 11 anos na Seaway. Então, foi se construindo uma amizade acima de tudo e com o tempo, né, naturalmente, as responsabilidades aumentando para os dois e para mim, mas nessa parte também de estar contribuindo com a experiência que eu adquiri por ter mais alguns anos de estrada, né? Acabou que nesse processo eu observava que eles sempre fora da curva em várias questões, mas na carreira do atleta você acaba às vezes dando uma desestimulada por N motivos, né? Às vezes por um resultado não aparecer, ou às vezes por não estar conquistando o que almeja, mas existem uns gatilhos que a gente consegue fazer no meio do caminho que dá essa estimulada. E quando a gente percebeu isso, eu vi que Dodô estava precisando retomar, fazer uma viagem para se estimular no próprio surf dele. Ele chegar assim na maior performance que ele pudesse chegar em termos de ondas, de manobras mesmo, para o lado competição, porque nos últimos anos ele vinha fazendo muito surf trip para pegar ondas boas, né? Dodô teve em Chopo, Dodô teve no México, Dodô teve, enfim, fez belas apresentações, pegou mares incríveis e surpreendeu o mundo. Chegou em Arica na primeira vez que estava lá e foi destaque de todo o evento, nas ondas de consequência, vamos dizer assim. Mas eu sentia que para os campeonatos da maioria dos eventos, que as ondas são dos beach breaks, que as ondas são mais quebradas, você precisa ter uma abordagem diferente, porque não dá para ficar esperando a onda perfeita. Enfim, a gente foi a Nicarágua. E nos primeiros dias eu olhei e falei, meu irmão, o que é isso, brother? Eu fiquei assim, assustado, porque eu nunca tinha visto algo igual. Ele, naquela performance, eu cheguei, meu irmão, vai devagar, brother, senão você vai se quebrar. E aí ele, enfim, era aéreo para tudo que é lado, deu uma despertada na autoestima dele. E numa conversa assim, depois de uma sessão de surf, eu vendo ele fazer vários 10, vários 9, vários 8, assim, constantemente, eu falei, meu irmão, tu vai ser campeão brasileiro. Não, não tem como, se você continuar desse jeito, você não ser campeão brasileiro. E aí ele voltou e ganhou o São Chico. Quando ele ganhou o São Chico, ele despertou aquela vontade a mais, ele se instigou no próprio surf dele e viu que ele tinha realmente total condição de vencer qualquer um e se tornou campeão no final do ano. Começou o ano agora já ganhando de novo. Então, é um projeto que, além de ter tido esse momento agora mais próximo da gente, de 5 anos para cá, que eu também ainda estou competindo, então a gente faz o Dream Tour ali juntos, Taça Brasil, ele vem sendo preparado há muitos anos, né? Importantíssimo ressaltar Alan, Paper de Maracaípe, Romero Marques, Burke, foram as pessoas ali que começaram lá atrás, dando a primeira prancha. Eduardo Fernandes, que introduziu ele na Seaway, e aí sim a gente teve um investimento junto com o direcionamento do Rato em boa parte da carreira dele. Na sequência eu cheguei para somar, e aí com o talento do cara, meu irmão, o resultado não tem como ser diferente. Então, uma coisa que eu costumo dizer muito, assim, que muita gente fala, tem que ter patrocínio, tem que ter, é fundamental, mas também tem que ter um direcionamento. Se você não tiver um direcionamento de carreira com talento e com investimento, beleza, mas se faltar uma dessas colunas aí, talvez não surja um Douglas Silva tão fácil. Então, acho que essa é um fator importantíssimo. Eu queria falar de julgamento, né? de olhar para julgamento de campeonatos no Brasil e fora do Brasil. O Douglas falou agora há pouco sobre a etapa de abertura do Dream Tour. Houve uma mudança no Dream Tour esse ano, de ter agora a repescagem do campeonato, algo que a WSL no circuito mundial da Elite vai tirar exatamente para fazer um caminho contrário a partir do ano que vem.
Mas em questão de julgamento, você falou em viagem, né, Alan, e pegar a onda de consequência, ondas bem diferentes do que a gente vê nos campeonatos aqui. O quanto esse olhar e esse direcionamento que você disse é importante para colocar na cabeça de um atleta numa competição de talvez ondas nem tão poderosas, ou às vezes não tão boas, né, como aconteceu, por exemplo, agora em Natal, o mar variou bastante. Colocar na cabeça do atleta o que deve ser feito para impressionar o juiz, entender bem o julgamento, o que é mais importante na abordagem, na performance. Esse trabalho, como é que ele é feito? É diário? É para cada campeonato? Como é que funciona? Olha, o julgamento em si, ele dá, não tem como dizer, ele tem uma oscilada de evento para evento, de etapa, de condição para condição, ele tem que dar uma mexida, né? De acordo com aquele dia, às vezes isso acontece também. O que a gente tenta fazer é que ele consiga chegar o mais próximo possível do que o critério e os juízes estão exigindo naquela competição. O critério, o julgamento, às vezes, ele oscila, por exemplo, de circuito para circuito. Isso a gente tem visto. Mas eu acho que o papel da gente é se adequar e estar ali pronto para qualquer tipo de condição, de ocasião e de critério que venha a ser aplicado, claro, né? Não fugindo daquele escopo ali que diz o critério de julgamento. A gente tem feito bastante isso antes das competições, né? Assistido bastante bateria, observando o que os juízes estão pedindo. E quando se trata de ondas de consequência, a gente tem a convicção que ele também está muito bem preparado, porque pelas poucas oportunidades que se teve, ele foi vários dias o melhor surfista do evento. Isso já aconteceu em Noronha lá atrás, isso aconteceu em Arica, isso aconteceu em Maresias agora, há pouco, no PS, que os mares, quando tiveram os dias mais difíceis, vamos dizer assim, Maresia é uma onda bem pesada, estava uns dias de turbo, assim, ele estava muito à vontade ali, a gente conversando e ele, vou ali, vou pegar 2 tubos. Ele ia lá e pegava 2 tubos, os 2 melhores tubos, talvez, do round inteiro. Então, é algo que está muito, a gente tem conseguindo alinhar para o que é necessário para ser feito naquele dia, naquele campeonato. Óbvio que acontece, né? A gente lida com natureza, a gente lida com performance, outros surfistas muito bons também, muito bem preparados, e eventos outros, assim, a gente não avança a bateria, mas o alinhamento está legal e a gente está conseguindo entender o que ambos os eventos estão querendo dizer em termos de julgamento. Dodô, em relação a esse julgamento, né, eu queria te ouvir também o quanto você sente de diferença, né, quando vai para uma etapa do Circuito Banco do Brasil, por exemplo, né, que essa tem a patente ali WSL, quando vai para uma disputa de um evento do Dream Tour, né, organizado pela CB Surf, como é que você sente essa diferença de julgamento e dos critérios ali aplicados também pelos juízes? Em relação a isso, a gente lida da forma que Alan falou, a gente estamos sempre estudando, né, em relação a isso, porque a gente tenta entender o critério do que os juízes passam para a gente e a gente tenta introduzir isso aí no nosso surf. A gente, na verdade, não só tenta, como tem que fazer, porque é o que o critério pede. Então, independente, né, de campeonato para campeonato, a gente estamos sempre ali escutando o que os juízes querem, o que os juízes precisam, querem ver dentro de uma bateria. Então, a gente está ali sempre para fazer a diferença e sempre para poder entrar e estar surfando dentro do critério do que o juiz pede. É isso, eu acho na minha... Opa! Acho que tivemos uma queda de conexão aqui com o Douglas. Vou até tirar ele um pouquinho. Wipeout. Daqui a pouquinho, a hora que a gente tiver o contato do Douglas de volta, então, Blum, aí eu recoloco o campeão brasileiro aqui na tela com a gente. Então vamos aproveitar para explorar o Alan Donato surfista, o Alan Donato competidor, né? Alan, conta um pouco mais para quem não te conhece, um pouco mais da sua história e também... eu não gosto de falar sobre final de carreira, vamos dizer assim, como competidor, mas a gente sabe que você está migrando já com sucesso
um caminho também de coach, né, de trabalho fora da água, mas eu queria que você falasse de você como competidor. Você tem um caminho pela frente aí, eu quero te ver competindo mais. Ah, legal. Cara, minha carreira de competidor foram muitos anos, né? Está sendo ainda de circuito brasileiro. Competi muitos anos também de WQS. Tive minhas oportunidades, viajei bastante, conheci muito lugar ao redor do mundo. Foi tudo muito bom. Chegou um momento que, se tratando de WQS, de circuito mundial, eu optei por não estar mais presente nas etapas como competidor, para poder estar acompanhando o Douglas, né? Entendi, o momento é dele e acho que minha missão é essa e eu estou feliz também do mesmo jeito com isso. Eu acho que chega um momento que a gente se realiza muito mais se doando do que recebendo, então eu estou bem feliz com esse momento também. É algo que também nos realiza você entender que o que você aprendeu com o surf é útil e agrega na carreira de um atleta de ponta também, então isso é muito legal. Como competidor, eu venho desde a época do Super Surf, eu passei por boa parte das elites do surf brasileiro, competi Super Surf, competi Brasil Tour, competi seletiva Petrobras, ó, Dodô aí na área. E Voltou, hoje a homem. gente tá na elite do surf brasileiro como Dream Tour, pelo segundo ano, e sem muitos planos ainda, mas o projeto é continuar competindo no Brasil. É um circuito que está muito forte e estava até fazendo uma analogia assim entre os campeonatos. Quando você vai na seletiva, vamos dizer assim, a sul-americana para o Dream Tour, é basicamente, acho que 80% dos mesmos atletas, o nível é muito alto, é a mesma galera. Então, por aqui a gente continua, por lá a gente vai com ele. Bom, o Dodô tá de volta já com a gente. Tá ouvindo tudo certinho, Dodô? Tudo certinho, foi que desligou sua câmera ali, eu tava aprendendo a ligar. Tá, Boa, deu tudo acontecendo. certo. Dodô tá de volta, Blum. Não, eu queria ouvir do Dodô, então, cara, a gente sabe que, pô, campeão brasileiro é um top nacional, né? Não tem onde passar disso. Eu imagino que você vai brigar pelo esse título de novo esse ano, já comento bem e faz todo sentido. Mas eu queria saber dos próximos passos. Circuito Banco do Brasil, que tem as etapas do QS junto, né? Vale para o circuito da WSL. O plano é se classificar para o Challenge já esse ano? Como é que vocês estão planejando? A ideia é circuito mundial mesmo, no futuro próximo? Em relação a isso aí, a gente estamos bem focado no Challenge Series e eu tenho certeza que com todo o nosso trabalho, se Deus quiser, a gente vai chegar, né? E por incrível que pareça, tipo assim, eu cheguei no patamar que, tipo assim, para mim a ficha ainda não caiu, né? Pô, o cara é campeão brasileiro, quando a galera chega para conversar comigo, aí ainda fico sem palavras, né, velho? Porque foi um negócio que, tipo assim, eu sempre trabalhei muito para chegar aqui, mas foi um negócio que aconteceu tudo tão rápido, sabe? E antes de eu ser campeão brasileiro, eu tava orando muito, eu tava pedindo a Deus sabedoria para poder lidar com a situação, para poder lidar com o título. E eu tenho certeza que eu tô lidando muito bem com isso. E em relação ao Challenge Series, é um foco e um sonho chegar lá, tanto é que a gente tá bem empenhado, eu e Alan, em relação a isso aí, em relação ao circuito Banco do Brasil, que está aqui no Brasil. Também uma coisa também muito importante também a gente, né, definindo ali em etapas, pô, tendo a etapa do Nordeste aqui agora para nós que está perto de casa é muito bom, né? E teve também a etapa de Saquarema, que eu não fui tão bem, mas em compensação fiz boas baterias lá em Maresias. Então estamos bem focados, estamos trabalhando muito nesse projeto, que é o projeto Challenge Series do ano que vem, e se Deus quiser vai dar tudo certo, é um passo de cada vez, né? Então é focar realmente nesse objetivo, e se for da permissão de Papai do Céu, entrar no Challenge Series e ser bicampeão brasileiro. Essa é a meta para esse ano. Amém. Amém.
O Dodô com os objetivos muito bem traçados, então, para essa temporada de 2025. E aí, Alan, eu queria aproveitar um pouquinho dessa sua experiência, né? Porque é algo que a gente sempre fala aqui nos nossos episódios também do podcast, com os convidados que a gente recebe por aqui no nosso canal no YouTube também. Da diferença que há, né? Financeira, obviamente, de você se manter hoje no circuito nacional para quando você passa a pensar num Challenger Series, depois até num circuito mundial. E a diferença é que a gente tem também o salto técnico, né, o salto de qualidade que há quando você vai enfrentar esses melhores do mundo, já colocando nessa segunda divisão mundial, né, que seria o Challenger Series, para poder buscar uma classificação à elite, o circuito mundial, onde estão muitos dos nossos brasileiros hoje muito bem representando a nossa bandeira. Com a sua experiência, e aí eu vou ser sincero, eu gosto de ouvir essa gana do Dodô, né? De cara, é isso que eu quero chegar e tudo mais. E aí eu queria ouvir o seu lado como mentor agora, do Dodô, de se também ter um pouquinho do trabalho de tirar essa pressão, né? Amenizar um pouquinho da responsabilidade para que isso não atrapalhe o que vem sendo construído agora. Sim, sim, sem dúvida. É importante, em vários momentos, dar uma puxadinha no freio, né? Antes do título, eu olhava e dizia, cara, vai devagar para tu não se quebrar. Porque ali eu já tinha entendido que ele tinha chegado aonde a gente imaginava, que era se estimular e se instigar no seu próprio surf. Recentemente, a gente estava no Hawaii junto e tiveram vários dias de vento, vários dias de ondas muito boas, mas não para aquele padrão que todo mundo espera de Havaí. E não deixou de ser um treino de luxo, né? Porque eu acho que naquele momento ali, em março, talvez ele estivesse pegando as melhores ondas de uma pré-temporada para competição, surfando ondas fortes de 6 a 8 pés, do que muita gente. E aí ele, em uma situação, saiu do mar assim, porque crowd, localismo toda, e ele saiu do mar muito chateado e reclamando, oh, não estou conseguindo, não estou conseguindo. E aí foi quando a gente conversou e assim, eu disse, ó, cara, essa é a melhor lição que a gente está tendo do Havaí no momento. O Havaí esse ano é para justamente você ter essa resiliência, é você entender que existem muitos caras bons igual a você, e não é toda vez que você vai se sair tão bem. E outra coisa, quando chegar lá, onde a gente está querendo chegar, vai ter caras bem experientes que vai sentar do teu lado, vai te impregnar, e se você não estiver preparado para absorver aquele momento, você já está derrotado na bateria. Então, respira, toma uma aguinha, senta aí na areia um pouquinho, daqui a pouco tu volta lá e tu vai conseguir pegar a tua onda. Então, alguns momentos na vida que vem acontecendo, a gente tira de lição para nossa melhoria, para nossa evolução. E para Dodô, às vezes, ele é um cara muito go for it, assim, sabe? Ele não tem meio termo, então, às vezes, essa conversa, eu sou já um cara mais um passo de cada vez, então essa mistura vem dando um produto legal, porque é muito importante esse go for it, é fundamental, mas em alguns momentos você tem que dar uma freadinha para poder observar a situação, entender o melhor do momento para poder acelerar de novo. Eu acho que isso vem sendo bem legal e eu entendo que ele está também compreendendo isso. Tem alguns dias assim que a gente olha e fala, pô, não vale a pena ficar tentando um full rotation nessa onda ruim aí e arriscar uma lesão, pô. Não vamos surfar, vamos pensar em fazer outra coisa. E na bateria, às vezes, ele tá sobrando, então não precisa ficar tentando full rotation de novo, tu já tá bem. Algumas coisas básicas, mas que a gente não se põe em risco, a gente se preserva e a gente se programa para poder chegar no êxito que a gente quer. Eu não sei se o Alan. Desculpa, eu não sei se o Alan falou nessa resposta agora. Foi a primeira vez no Hawaii, Dodô, essa citada pelo Alan agora, ou você já teve oportunidade antes? Cara, por incrível que pareça, foi a minha primeira vez e a primeira vez de Alan. Então, era dois caras realizando o mesmo sonho, sabe? Caramba. Tipo assim, foi incrível, velho. Tipo assim, a gente chegou assim. Eu me lembro que o primeiro dia, quando a gente chegou, a gente fosse pra Raleiva.
E aí, antes de entrar, tipo assim, ali fora tava pequenininho. Aí eu falei, pô, vou de 5,7. Aí ele olhou assim pra mim, demorou, vamos embora. E antes de entrar, eu falei, vem, pô, vem aqui, me dá um abraço. Aí deu um abraço nele, falei, caramba, é um sonho realizado. Tipo assim, nós dois, dois surfistas que, pô, já viajaram muito o mundo, mas não tinha ido pro Hawaii ainda. E realizando o mesmo sonho junto. Então, pra mim, pô, além de ter ido a primeira vez, foi especial. Nós dois realizando o sonho ali, pô, dois amigos, né, e vivenciando tudo aquilo ali. E foi a primeira vez de nós dois, e eu falei, pô, aqui é o lugar onde a gente tem que calçar a sandália da humildade e, pô, e aproveitar e viver tudo isso. Então, para nós dois ali foi uma experiência incrível, tenho certeza. Caramba, hein, Mal? Imagina, por isso que o Alan falou que o Dodô queria surfar todas as ondas com vento, sem vento. Pô, a primeira vez no Havaí, né, meu? Os caras não estavam se aguentando. Não, não vai deixar passar em branco, né? O dia Sensacional, ruim grande era, história. o dia ruim era muito bom. Sempre. Com certeza, com certeza. A gente não conhece também o Havaí, né, Mal? Quem sabe ano que vem a gente consegue, com o circuito mudando É. e pegar uma temporada lá. Vamos ver se a gente consegue, se Deus nos ajudar também. Mas é um sonho nosso também. Eu queria mudar um Deixa eu pouquinho de só assunto. aproveitar, Blum, Ah, rapidinho, diga. porque o Alan até falou um pouquinho do localismo ali, né, de você se adaptar quando você está nessa condição no Hawaii, e o Dodô fala, né, aqui a gente tem que calçar a sandália da humildade. É um pouco pelo localismo ou é até pela condição da onda, Dodô? Ou os Cara, dois? eu vou te falar, o localismo em si, ele é tranquilo, porque a gente entende que se você chegar no lugar respeitando e sair respeitando, você sempre vai ter espaço, certo? E nós dois aqui, a gente, pô, independente de qualquer coisa, de competição, de se faz muito ou não, a gente vem de lugares, né, aqui até na nossa terra, que você também tem localismo e até a gente entre nós mesmos temos que nos respeitar. Então, em relação a isso aí, a gente já sabia que realmente pô, o Hawaii é conhecido por isso aí, localismo, onda grande. Eu falava mais até pelo mar, sabia? Pelo mar, porque, tipo assim, a gente já viajou para vários lugares, tipo assim, eu já viajei para lugares sinistros, principalmente no México, pegar onda grande e tudinho, mas lá no Havaí é diferente. Lá é diferente, a onda Sentiu medo, é Dodô? diferente. Cara, eu vou te falar, teve um dia que a Alan até caiu comigo no mar, que eu senti medo, velho. Eu senti porque, tipo assim, foi um tipo de condição que eu nunca tinha pegado, era Haleiwa Storm com corrente, e tipo assim, só tinha eu, o Alan, o Sérgio, o Serginho também, e um japonês, o japonês já logo foi varrido, e aí ficou só eu e Alan, o Serginho lá dentro d'água, e daqui a pouco o Serginho pegou uma onda, saiu, e ficou só eu e Alan. E tipo assim, pelas condições brasileiras, eu chutaria, na minha visão ali, pela visão que eu tenho com o Mar Grande, que tinha mais de 20 pés de onda. Cara, E tipo assim, começou, a parada começou só a se pôr e meio que começou a ficar assustador a situação ali. E eu vendo o Alan remando lá fora na corrente, eu falava, caramba, brother, tá sinistro isso aqui. Eu chamava o Alan pra Alan descer, só que a corrente pegou ele, jogou ele muito lá pra fora e eu fiquei mal tempão ali remando na corrente embaixo, esperando ele descer. E teve uma hora que ele desceu assim, eu falei, Alan, veio uma série muito grande, eu falei, vira e vai. Nem olha, vira e vai. Foi o que a gente fez. Eu virei, a gente virou na mesma onda, descemos uma onda e fomos embora. Tipo assim, aquele dia ali foi assustador, foi um dia que me deu bastante medo, assim, não pelo tamanho do mar, mas tipo assim, porque eu pensava em Alan remando lá fora, porque a qualquer momento ali eu poderia pegar uma onda, mas eu pensava, tipo assim, eu não posso sair desse mar sem Alan sair, tá ligado? Tipo assim, o momento todo ali remando, eu pensava, pô, nele, na família dele, na filha dele, e aí, tá ligado? Aquela adrenalina toda, e ele remou e a gente saiu junto, mas eu senti um medo ali real, tipo assim, uma parada que a gente tem que respeitar os nossos limites, a gente tem que entender que quando dá, dá, quando não dá, não adianta ter aquela agonia, quero surfar e às vezes acaba dando errado, às vezes acaba acontecendo até uma tragédia.
Então eu senti medo sim, principalmente naquele momento ali. Foi uma parada que é uma situação que aconteceu que mexeu muito comigo, mas graças a Deus estamos nós dois aqui vivos para contar a história. Bom, você contou uma história de um perrengue, né? Um perrengue chique, vamos dizer assim, por ser no Havaí. Agora contem uma história de sucesso absoluto no Havaí, como é que foi? Ô, Alan, você? Eu vou contar, porque, tipo assim, a gente, no Havaí, né, eu até tinha falado para Alan, imagina você estar no Havaí sozinho, no lugar onde você não conhece ninguém, né, e às vezes, tipo, acontece alguns perrengues dentro e fora d'água, e então a trip não acaba sendo aquela trip, às vezes, maravilhosa, né, só que com a gente foi diferente, por quê? Além da gente estar no Havaí, primeira vez, realizando um sonho, tipo, desde criança, a gente sonhando com tudo isso. A gente tinha pessoas maravilhosas que estavam com a gente, que era o Serginho e a Carne, né? Que são pessoas maravilhosas, sem contar nos filhos deles, também são pessoas maravilhosas. Então, eles fizeram o Havaí ser um Havaí maravilhoso. Porque além do Havaí, a gente conheceu, né, culturas havaianas, em relação à comida, ao esporte. Então a gente fizemos outras coisas por fora, não só o surf. Então a gente foi muito acolhido pelo Serginho e a Carne e os filhos dele. Então a gente pôde ter um aproveitamento de 100% do surf, da cultura havaiana, comida, esportes. Então para a gente foi muito bacana essa experiência. Além do surf, né, a gente teve essa vivência aí por fora que foi realmente para fechar a nossa viagem com chave de ouro. E é isso, eu creio que o Alan tem a mesma visão que mim, que a minha em relação a isso aí. Então, para mim, o que fez o Havaí ser especial foi as pessoas que estavam com a gente, que direcionaram a gente ali em várias situações maravilhosas. A gente pô, fez muita parada bacana. E é isso aí. Para mim, o Havaí foi perfeito. Diga aí, Alan. Sem dúvida, esse foi um ponto que deixou a viagem totalmente diferente. A gente nem imaginava que pudesse ser dessa forma, né? Fomos ali meio que em cima da hora, né? Depois do título do Dodô, a Sway olhou assim e fez, ó, vocês têm que ir agora, como é que tá o visto? Tá ok, então vão lá. E vamos lá, começamos a organizar, e aí eu liguei pro Serginho Lima, ele não pensou duas vezes, a gente ficou lá na casa dele. Serginho é um amigo das antigas aqui, ele é de Fernando de Noronha, e foi morar no Havaí, casado com a Carly, e a galera simplesmente botou tapete pra gente lá e nos recebeu muito bem. E levando, além só do surf, né, a gente conheceu muita coisa que, com certeza, se tivesse ido só eu e o Douglas lá, a gente não teria vivido. Então, além do surf, da cultura, das ondas em si, a gente não ficou bitolado em ficar ali só surfando. Foi muito legal para o conhecimento, para, né, como cultura, tudo, que muitas vezes quando a gente viaja nesse mundo de competição, a gente acaba não tendo tempo, nem podendo financeiramente estar vivendo isso, porque o calendário é curto, você tem que sair de um evento para o outro, e lá foi diferente. Então, tanto a minha experiência foi com uma cobrança muito menor, e eu pude ficar pensando mais na, na temporada havaiana para Dodô do que para mim em si, e acabou que o objetivo que todo mundo queria foi perfeito. E assim, eu não tenho sombra de dúvidas que agora, tanto eu quanto ele, a gente quer voltar todos os anos, já estamos pensando e programando, porque Com realmente é um certeza. lugar especial e todo surfista tem que estar lá, não tenha dúvida. E a gente vai estar com certeza na próxima lá de novo, se Deus permitir, pegando onda e desfrutando daquele lugar. Boa, o Thiago Blum teve um probleminha de conexão, volta daqui a pouquinho também com esse nosso bate-papo aqui com a gente. Coisas da tecnologia hoje em dia, né? Mas, bom, já tem alguma trip engatilhada na sequência aí? Vocês falaram dessa do Hawaii, né? Contaram algumas boas histórias. A gente sabe que agora a temporada tá rolando, né? Então acho que o momento é de focar de fato nas etapas, né? Nas competições, tanto do Circuito Banco do Brasil como do Dream Tour. Mas já tem alguma que está no radar de vocês, de ó, a hora que pintar a oportunidade, essa aqui vai ser a nossa próxima viagem?
O Alan vai contar? Com Diga certeza, lá, Alan. com certeza, com certeza. Eu acho que o calendário esse ano está bem apertado, né? A gente tem aqui uma gama de campeonatos e para você conseguir uma brecha ali para fazer uma trip, esse ano está difícil, mas existe algumas e a gente vai fazer uma mais naquele estilo Strike Mission, assim, sabe? O Suel bateu, vamos lá fazer específico, 4, 5 dias, uma semana, 10 dias, o que der, mas priorizar no dia que esse Suel vir. Provavelmente é algo mais próximo, América Central, que aí permite essa mobilidade mais rápida. Então, eu acho que a gente vai fazer isso no meio agora do ano, começo de segundo semestre, provavelmente, onde vamos ter um intervalozinho ali em agosto, algumas datas para poder estar indo com aquele objetivo, se estigar no próprio surf Eu queria e mudar ter um mais pouquinho de esse assunto. ano. Desculpa, Alan. Eu queria mudar um Manda pouquinho ver. de assunto. A gente sabe o Douglas namora a Emily, que é surfista profissional também. Eu queria entrar um pouquinho no assunto do surf feminino. Imagino que vocês acompanhem também, claro, por um motivo mais especial nesse caso, mas acompanhando do dia a dia. Eu queria que vocês falassem sobre como se tornou forte, né, o surf feminino no mundo, como cresceu, como as meninas estão surfando demais e como vocês enxergam como você, Douglas, enxerga o surf feminino no Brasil nesse momento. Cara, eu namoro a Kemily Sampaio, né? A gente, por incrível que pareça, fazemos parte do Dream Tour e eu tenho visto uma crescente muito grande do surf feminino dentro do Brasil e principalmente dentro do circuito brasileiro. Isso é muito importante, né? Porque a gente precisa dessas meninas tendo a base dentro do circuito brasileiro para, se Deus quiser, né, ganhar o mundo e poder representar a gente lá no circuito mundial. Então eu vejo uma crescente muito grande em uma coisa que me impressiona no surf feminino, né, principalmente aqui no Brasil, é que eu vejo dentro do circuito brasileiro que elas são bem unidas para tomar decisões, para fazer qualquer tipo de situações que envolva o surf feminino, que envolva elas. Então isso é muito importante, né? Pra, ao meu ver essa estabilidade delas e essa união. E eu torço cada vez mais, né, para o circuito brasileiro crescer, a gente ter mais mulheres no circuito brasileiro e futuramente ter mais mulheres, né, dentro do circuito mundial. Hoje em dia a gente, né, tem uma Tati e a Luana e eu quero ver esse circuito mundial aí recheado de brasileiras para que elas possam representar a nossa bandeira com mais força dentro do circuito mundial e não só do circuito brasileiro. Então, eu vejo uma crescente muito grande e fico muito feliz. E se Deus quiser, daqui a uns aninhos a gente vai estar muito bem representado ali dentro do circuito mundial. Douglas e Alan, eu queria ouvir vocês um pouquinho agora sobre referências, né? Quem que vocês consideram, assim, inspirações nessa trajetória de vocês? O Alan já vem de uma geração um pouquinho mais antiga que a do Dodô, né? A gente fala muito daqueles profissionais, aqueles atletas que acabam, de fato, moldando o caráter, assim, né? Aquele que a gente assiste e coloca aquilo como referência, né? Como espelho do que vocês desejam também para a carreira. Queria começar pelo Alan, ouvindo quem foi essa grande referência, e aí depois o Dodô pode contar dele também, por favor. A gente tem algumas assim, né? No decorrer você vai começando, entrando mais no meio do surf, mas a minha primeira, sem dúvida, Fábio Gouveia. Eu acho que o FIA é uma lenda viva e assim de muitos. Ele sem dúvida foi o primeiro ali para a gente. Na sequência, eu convivi muito com Olavo Aguiar, Bernardo Pigmeu, foram dois que me estimularam muito. E outras referências pernambucanas aqui, eu costumo dizer, Maurício Bandeira, Eduardo Rato Fernandes, essa galera me inspirou muito, porque quando a gente está começando, no quintal de casa, eu via essas pessoas e eles me estimularam bastante aqui. Vai lá, Dodô, você. Cara,
por incrível que pareça, as minhas referências eu tive desde o começo até hoje dentro de casa, né? Eu sempre tive, pô, Alan, Luel, né? Cadê Bruno, Lagosta, Molusco. Então eu tive uma geração muito boa da qual eu poderia me inspirar. E tipo assim, a galera, um morava perto da minha casa, outros eu via todo dia. Então a galera sempre fazia questão, né, de fazer os campeonatozinhos pra galera. E aquilo ali, como atleta crescendo, vendo todos esses profissionais perto de mim, isso foi me dando uma motivação muito grande, né? Eu tinha exemplos dentro de casa, né? Não só dentro d'água, como fora d'água. Então, eu tive um exemplo muito bom desde o começo. E aí eu tive, depois de tudo, eu tive um exemplo maior, né? Que foi o cara que me criou, que me instruiu, que praticamente me educou, no surf, fora do surf, que foi o Eduardo Fernandes, né? O Rato, ele construiu a minha história junto comigo desde o começo, né? Então eu sou muito fã dele como pessoa, como atleta, porque eu sempre falo para todo mundo, quase tudo, quase tudo do que eu sei foi ele que me ensinou. Então eu devo muito a ele e ele sempre foi um dos meus maiores exemplos, né? Hoje em dia, um cara que eu sempre fui muito fã, né? Tipo de surf e pessoa também, é o Alan Donato. A gente trabalha junto, então hoje em dia eu faço um trabalho com o meu ídolo. Para mim, não tem sonho melhor, né? É um sonho que se tornou realidade, né? Hoje em dia tá entre os melhores do Brasil, ser campeão brasileiro, viver o meu sonho, que é o que eu vivo todo dia, todo santo dia, que é ser surfista profissional e viver disso. E tá com meus ídolos, né? Pô, hoje em dia eu faço um trabalho com o Alan. Ele sabe muito bem disso pelo o carinho e a admiração que eu tenho por ele desde criança. Sempre foi um cara que sempre prestou muita atenção na nova geração. Nunca mediu esforço para ajudar. Sempre foi um cara muito responsável e competente com a gente, né? Sempre pensando em alavancar a carreira da nova geração. E eu tenho certeza que hoje em dia ele deve ficar muito feliz de ter ajudado muitos atletas desde o começo, né, da geração de Maracaíta ali. Então, eu não precisei ir muito longe para ter exemplos, sabe? Para ter ídolos. Então, eu tive isso aí desde o começo dentro de casa. E é isso que sempre me inspirou. E para mim, hoje em dia é uma felicidade de ser, né, de ter ídolos e ser ídolo para uma nova geração. Então, cara, não tem coisa melhor, um padrão passando por outro padrão. E hoje em dia aí a gente ser exemplo aí, para mim, é uma felicidade imensa também. Pô, que Ô, bonito, que Alan, vou bonito. abrir o espaço de resposta para você, né? Demais, demais, bonito demais. Ele quer fazer eu chorar aqui, né, Fogo? Eu aposto que ele fala isso sempre para você, não é uma surpresa. Não, ele é uma, é a maior qualidade que ele tem, né? É gratidão. Esse é o ser humano, e pior que tudo que ele está falando aí é ele, né? E quem conhece Dodô sabe. Então, essa é uma das grandes motivações, né? Que nada mais que você receber uma gratidão, eu acho que é aquela situação, você se sente muito mais, pô, em tudo, né, na vida realizado, chega um momento que você vê que, poxa, aquilo ali é mais legal do que qualquer coisa. E ele é isso. Ele me motiva a várias coisas e me instiga em várias coisas. Às vezes eu penso em fazer outra coisa, eu olho para ele e falo, pô, não, véio, é isso aqui, é isso aqui. Recentemente a gente tava ali, a galera, um grande grupo de amigos assim, foram para Mentawai, e poxa, vamos nessa, tal, e caramba, coração partido, eu também nunca fui a Mentawai. E aí eu olhei e falei, não, acho que aqui é a minha missão, aqui é a parada, aqui é onde tudo lá atrás começou, e eu não sei, meu coração está dizendo para a gente continuar aqui, então vamos nessa. O barco é esse que eu vou, até onde o Papai do Céu permitir que a gente vai estar ali. Ô, E Alan, eu, você tem a dimensão de que talvez esses seus pequenos atos, né,
a dimensão de que esses pequenos atos, do quanto eles contribuem para um cara como o Dodô, por exemplo, né? A dimensão da sua participação no que é conquistado, você tem essa dimensão? Olha, eu às vezes eu não consigo entender, eu apenas vou fazendo, vou indo. Recentemente eu estava até conversando com o meu psicólogo, né? A gente trocando uma ideia e sobre justamente esse ponto, né? De até onde isso pode ir. E eu, sinceramente, eu disse, eu não sei, apenas estou indo. Então, acho que eu vou deixando as coisas acontecer e fazendo o melhor que eu puder até onde, até onde a gente entender que tá bom, que tá legal, que tá saudável, a gente vai e vamos ver. Para encerrar esse papo, estamos chegando já quase no final, né, Mal? Mas eu queria que vocês falassem de uma coisa que na minha cabeça, quem não é do Nordeste, eu tenho muito essa percepção. Vocês falaram de referências próximas, de gente próxima, de gente do Nordeste, de Pernambuco. E a história do surf mostra, né, o quanto o Nordeste é forte no estado de vocês, Rio Grande do Norte, Bahia. Eu queria saber de cada um de vocês o que o Nordeste tem que nenhum outro lugar no mundo tem, cara. Quer que eu comece ou não? Tu começa. Manda, manda. Você é a ideia. Vou te falar, pra gente, daqui do Nordeste é tudo mais difícil. Patrocínio, chegar lá, né? Ter uma estrutura bacana. Pra gente tudo é mais difícil desde o começo, né? Graças a Deus eu sou um dos poucos ali, abençoado, que teve uma construção desde o começo ali, teve uma carreira que vinha a ser destruída, mas uma coisa que o Nordeste tem, que eu posso afirmar que eu falo por todos os nordestinos, que os outros lugares não têm, é a garra para chegar. A gente tem uma garra que, meu irmão, só Deus sabe explicar isso, porque a gente sabe o quanto que é difícil chegar lá. Então, pra gente, a garra ela meio que duplica aí a vontade, ela fala muito além do que tudo. Então, a nossa garra, o nordestino, ele tem uma garra que eu acho que os outros lugares não tem, porque como pra gente é mais difícil chegar, então, meu irmão, você tem que se empenhar 100% ali e a gente tá lá para dar a vida, né? Dar o sangue, igual a gente fala. Então, a nossa garra, brother, é indescritível, a nossa força de vontade, né? Tudo que, quando a gente tem um objetivo que a gente planeja chegar lá, a gente se empenha 1 milhão% ali. Então, é uma coisa que o nordestino tem forte ali, aquela garra de nunca desistir, de estar sempre ali, sempre com muita fé para poder alcançar os seus objetivos. Então, isso aí é incomum. Eu sempre escuto da galera do Sul e Sudeste o quanto a garra do nordestino inspiram algumas pessoas, né? Porque a gente sabe que para chegar lá, meu irmão, é difícil, é uma caminhada longa. Então, o nordestino ele tem essa garra diferente, essa gana, sabe? É uma coisa que eu posso falar muito sobre mim, sobre todos nós, assim, que eu vejo que quer chegar lá, que tem um objetivo. A nossa garra é um pouco diferenciada, porque a gente não tem essa de não chegar. A gente tem que chegar. A gente vai chegar. Então a garra é dobrada ali para alcançar, né, os nossos objetivos. É isso, Alan? Muito isso, muito isso. O povo, isso será que eu não sei se a palavra seria essa, mas é ancestral em várias áreas, né? O povo nordestino, ele talvez tenha que correr um percurso um pouco maior, né? E aí, além disso, né? Além disso, isso aí é uma Alan, né? Eu lá atrás um pouco eu parei e comecei a pensar assim, velho, independente disso, eu vou buscar e eu vou tentar ser melhor no que eu posso, vou tentar fazer o melhor em tudo para poder também mostrar que a gente não é coitado e que a gente é como tem que ser, todo mundo, independente da região, somos brasileiros e isso tem que acabar e não deveria nem ter existido. Mas isso é algo que ainda vai muito além.
A gente, eu acho que tem que não se comportar também como tal forma e viver como se isso não existisse, para mostrar que isso não deveria ter existido. Acho que essa é a parada. Infelizmente, não é só uma questão geográfica, né? É uma questão Isso. que existe no nosso país mesmo. Mas, pô, admiração por todos vocês é enorme. Total. Temos um campeão mundial do Nordeste, temos um campeão brasileiro, temos milhares de exemplos aí, não só no surf, né? Mas no esporte em geral, que é possível e que bom que tem pessoas como vocês que nos dão tanta alegria e tanta força para lutar também. Show de bola, show de bola. Tamo junto, É isso. Quase 1 hora de bate-papo aqui com o Dodô, com o Alan Donato. Papo esse que passou voando rapidinho, com boas histórias. E a gente queria agradecer a participação de vocês, esse tempinho que vocês dedicaram aí a atender a nossa equipe do Surf 360. Desejando, obviamente, muita sorte ao Dodô nessa sequência da temporada. Sorte também ao trabalho do Alan, feito para levar o Douglas Silva, quem sabe, a mais uma vez o topo do pódio do Dream Tour. E aí, Dodô, o Alan até falou há pouco, né? Só para a gente fechar, do trabalho dele, não sabe até onde vai essa participação, o quanto ele faz para poder contribuir, que seja para te levar até o circuito mundial, né? Para ter essa primeira oportunidade ali entre os melhores do mundo em breve. Cara, igual eu tinha falado até no começo, Alan, ele enxergou um futuro ali em mim e viu o meu talento, né? Desde antes, até de eu pensar, até antes do circuito de ser campeão brasileiro. Então a gente tem conversado bastante e o nosso foco é chegar lá, é chegar no circuito mundial, né? Ele, com a experiência dele de 10 anos de QS, competiu Prime aí também nas antigas, e ele sabe onde é o caminho, ele sabe como competir, ele sabe como chegar lá, né? Então eu vou juntar tudo que eu tenho com a experiência que ele tem, e eu tenho certeza que, se Deus quiser, em 2027 a gente vai estar aí no circuito mundial e a gente vai trocar outro papo aí, né? Eu como atleta do circuito mundial e Alan como meu técnico, se Deus quiser vai dar tudo certo. E é isso aí, cara, é sobre ter um sonho, né? É sobre ter pessoas que acreditam na gente, que sabem como chegar e acreditam 100% no nosso potencial. E é sobre o que Alan falou também, direcionamento, é ter pessoas certas na sua vida para lhe direcionar no caminho certo. E é isso aí, meu irmão. O resto a gente consegue. E que Dodô, venham aí teu sonho... muitos invernos havaianos juntos. E teu sonho é o nosso sonho também, Dodô. Boa Exatamente. sorte, a gente vai estar por aqui na torcida. Valeu pela participação, grande abraço, viu? Obrigado, meu irmão. Acho que Valeu. Alan, brigadão pela participação também, cara. Parabéns pelo trabalho. É de se tirar o chapéu, toda a dedicação, né? Tudo que você faz, não só pelo Dodô, mas pela cena do surf brasileiro de uma maneira geral. Então, que siga assim, dando esses pequenos passos no dia a dia, mas que certamente tem uma contribuição gigantesca para o nosso surf nacional. Valeu, Alan. Obrigado. É isso, galera. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. E vamos em frente. E surf acima de tudo, vamos nessa, que isso é o que faz a gente feliz. Valeu, gente. Valeu, Thiago Blum. Valeu. Valeu, Mal. Valeu, pessoal ligado aqui no canal. Se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações, grandes papos, e vem muito mais coisa por aí. E cobertura do Circuito Mundial, Challenger Series, Circuito Banco do Brasil, Dream Tour, tudo lá também no Instagram, @surf360_. Aloha, valeu, galera!